E aí, pessoal, beleza? A professora Alexandra aqui. Agora nós vamos falar sobre tipos de verbo. Gente, se você não está inscrito no canal ainda, está perdendo aulas rápidas, práticas eficientes com dicas infalíveis para você não errar esse tipo de conteúdo. Conteúdo recorrente nas provas de concursos, vestibulares e também este conhecimento te ajuda muito na hora da redação, para evitar aí erros de regência, competência 1 e tudo mais. Bom, vamos lá então. Por que que a gente estuda os tipos de verbo? O verbo ele está diretamente relacionado ao estudo do tipo de predicado. E quando nós pensamos em predicado, a gente pensa na ação do sujeito, como nós já vimos ali nas duas aulas que eu já coloquei no playlist de gramática. O que acontece isso? Um estudo está diretamente ligado ao outro, então tipos de verbo está diretamente relacionado ao tipo de predicado. Quais são os tipos de verbo? Nós temos o verbo de ligação, intransitivo e os transitivos, sejam direto ou indireto, ou os bitransitivos. Nesta aula aqui, para não ficar muito longa, a gente vai tratar somente de verbos de ligação e o verbo intransitivo, ok? Bom, para começar, verbos de ligação. O que significa isso? Gente, nada mais é do que ligar o sujeito ao seu atributo, ou seja, ao seu adjetivo, que na sintaxe chama-se predicativo do sujeito. Então você vai ter um ligando o outro. A gente não tem uma ação em si, certo? E quais são eles? Primeira dica: cafés para dois. Continuar, andar, ficar, estar, ser, parecer e permanecer. Estes verbos são os mais usados como verbos de ligação, certo? Exemplo: ficamos felizes. Quem ficamos? Nós, sujeito oculto. Ficamos o quê? Felizes. Felizes é um adjetivo, está no predicado, portanto, predicativo, e liga diretamente ao sujeito. Os cidadãos continuam preocupados. Esse continuam está diretamente ligado à característica do sujeito predicado. Portanto, este continuam é sim um verbo de ligação. Aí, cuidado, gente. O verbo continuar, o verbo andar, eles podem tanto ser um quanto o outro. Nem sempre ele é de ligação. Então, você precisa ver o quê? O complemento, o que está na frente. É adjetivo? Se for adjetivo, aí sim você tem verbo de ligação e um predicativo, certo? Olha lá então a dica, hein? Verbos de ligação estão diretamente ligados aos predicados nominais e aos predicativos do sujeito. Beleza? Nem sempre o verbo ser e aqueles outros vai ser exatamente um verbo de ligação. Às vezes ele pode exprimir aí a ideia, certo? Uma outra ideia, e aí ele será intransitivo. Fique esperto nisso. A biblioteca é aqui, ideia de espaço. A blusa é minha, ideia de posse. Percebam que ali, né, na frente, nós não temos um adjetivo, um atributo, ok? E agora os intransitivos. Quando a gente fala intransitivo, este in, esse prefixo in, está dizendo o quê? Ele não transita, ou seja, ele não tem complementação. Ele por si só tem ideia total. A gente consegue compreender esse verbo de maneira uniforme. Ele não precisa de uma complementação. Quando ele tiver alguma coisa na frente dele, gente, não vai ser objeto, ok? Ele pode ter ali um predicativo, ele pode ter um advérbio, mas não vai ser um complemento verbal, um objeto direto ou indireto. Olha lá, eu dormi pouco ontem. Gente, como eu já falei, quem dorme, dorme, quem acorda, acorda, quem nasce, nasce, quem morre, morre. Eu dormi. Se eu falar desse jeito, a frase já está completa, dá total sentido, eu não preciso de complementação. Mas tudo que eu coloco ali na frente, pouco e ontem, vai alterar a circunstância. Quanto eu dormi? Pouco. Quando eu dormi? Ontem. Perceba que as perguntas são diferentes, ok? Olha lá, qual que é a dica então? Para a gente ver, tá? Vocês vão ver depois, óbvio, na aula de advérbios, né? Quando, quanto, como, onde, essas perguntas diferentes, elas servem para você achar o adjunto adverbial, tá?
Ou seja, não é um complemento do verbo em si, tá? É um termo acessório. Vamos testar como funciona? Olha lá, ó. Seu filho nasceu. Nasceu, nasceu. Ele morreu jovem. Olha lá. Morreu, morreu. É um verbo intransitivo. Jovem diz respeito a ele, sim, é um predicativo, mas perceba que não há um complemento verbal, não há um objeto ali. Ela viverá eternamente em minha memória. Ela viverá, por si só já tem sentido, eternamente é como e onde em minha memória. Percebeu a diferença? Bom, essa é a aula de verbos de ligação e intransitivo. Se liga no canal, ativa o sininho, já deixa o seu like e a gente continua na próxima aula. Beijo!